Homem que vive na periferia, na miséria, na pobreza, na sujeira. E ele cercado por toda aquela escassez mental, da alma e espiritual e de bens materiais. Ele carrega no seu corpo marcas de uma queda em uma infância. Imagine você, ele se escondendo atrás de portas trancadas, porque o mundo havia lhe ensinado da pior forma possível que pessoas quebradas, elas não têm valor. O significado do seu nome carrega a própria vergonha. De repente, o silêncio daquela casa escura, ela é quebrada com fortes batidas na porta. Quando ele abre trêmulo, ele não encontra cobradores, ele não encontra inimigos, ele não encontra nem amigos. Ele encontra a guarda real na sua porta. O capitão da guarda se ajoelha e estende um pergaminho com um selo real de ouro e diz: o rei está chamando você. Ele preparou um banquete e há uma cadeira com o seu nome na mesa real. Aquela carruagem real, ela não foi buscar um homem perfeito, mas um homem quebrado em todos os aspectos. Essa carruagem hoje, ela para na porta do teu coração. O Rei do Universo mandou buscar você hoje, meu irmão e meu amigo. O que a cruz tornou possível foi exatamente isso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E o tema da nossa mensagem é: a cruz te dá um lugar à mesa. A cruz te dá um lugar à mesa. E o texto base da nossa mensagem é 2 Samuel, capítulo 9. Eu prometo que tentarei ser rápido e objetivo. Então fica aqui comigo para que você não perca esse momento. Eu estou sem microfone. Está gravando direto, né? Ok. É melhor mudar? Não? Ok. Segundo Samuel capítulo 9, do versículo 1 até o 13. Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então
mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei, diga comigo, restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa, diga mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhas, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa, diga mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Feche teus olhos, baixa a tua cabeça. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra. Te pedimos a ti que tu traga luz aos nossos corações e que tu fales, Senhor, conosco. Move a tua glória em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, que eu te oro e te agradeço. Amém. O cenário aqui, a gente percebe que mesmo no Velho Testamento a gente já vê um cenário da graça. Imagine um homem que carrega no corpo as marcas de uma queda na infância. Isso está em 2 Samuel capítulo 4, depois você pode ler. A babá dele corria porque o exército havia matado a Jonatas e a Saul, e nessa carreira dela a criança cai e ele quebra os 2 pés e ele se torna coxo. Ele não andava por causa dessa queda do passado. O ser humano, nós humanos também caímos no passado, lá no Éden, e nós não conseguimos caminhar sem o Deus poderoso. Ele é a nossa força, e porque Ele vive, é que nós podemos crer no amanhã. Aquele homem, ele vivia numa periferia de uma cidade esquecida, chamada Lodebar. Cercado por escassez, ele se esconde porque o mundo lhe ensinou que pessoas quebradas não têm valor. O nome dele carrega a palavra, e o seu significado é vergonha, que significa aquele que espelha a vergonha. E ali ele recebe um convite do rei. De repente a guarda real bate à sua porta. Não são cobradores, não são amigos, não são inimigos. O capitão estende aquele pergaminho e o rei está chamando por você. O rei preparou um banquete real à sua mesa, e há uma cadeira com o seu nome. E para que você entenda o gancho de tudo isso com a cruz, o que a cruz tornou possível foi exatamente isso, Miguel. Voltarmos para a mesa.
A carruagem da graça não vai buscar pessoas perfeitas. A carruagem da graça vai buscar quem a vida quebrou. E o próprio Jesus Cristo declara isso em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, na parte B. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Mefibosete, ele estava longe da mesa. Ele estava num lugar de esquecimento. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Sua história era marcada por perda, por medo, por limitação. Ele vivia isolado em Lodebar. E Lodebar tem um significado também pesado, assim como o significado da palavra Mefibosete. O significado de Lodebar diz lugar sem pasto ou terra do esquecimento. Talvez essa noite você esteja nessa terra do esquecimento, abandonado entre quatro paredes da sua alma. Talvez essa seja a condição de muita gente hoje dentro da igreja. Pessoas que estão perto fisicamente, mas o coração nesse momento está vagando em qualquer outro lugar. Estão sentadas num banco confortável, com ar-condicionado confortável, mas carregam culpa, vergonha, ferida e os erros do passado. São coxos. Elas olham para si mesmas e não conseguem acreditar. Deus realmente quer eu aqui neste lugar. Tem gente que Deus chamou para a mesa, mas continua vivendo como se estivesse do lado de fora. E eu queria muito que você anotasse isso. O trauma da queda pode ter mudado o seu andar, mas a graça do Rei vai mudar o seu destino. Vou repetir, o trauma da queda pode ter mudado o seu andar, mas a graça do Rei dos Reis vai mudar o seu destino. Quantos de nós ainda vivemos escondidos no silêncio do medo, achando que as nossas limitações nos impedem de ter um futuro com o Rei? Mas o Rei mandou chamar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: mas o Rei mandou chamar. A busca soberana. Davi pergunta: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Mefibosete não procurou Davi, Davi procurou Mefibosete. Jesus está lhe procurando hoje. Isso é graça pura. E antes de você procurar Deus, Ele já estava procurando você. Antes de você entender a cruz, Deus já tinha preparado o caminho. Antes de você saber que havia uma mesa, o seu lugar já estava reservado, o seu nome já estava escrito na cadeira. Ah, Joel, e qual o preço da entrada? Como eu faço para sentar à mesa? Jesus não simplesmente olhou para nós e disse: pode entrar. Ele pagou o preço para que a porta pudesse estar aberta. Hoje você pode se ver como alguém sem direito de entrada, mas já Jesus pagou o seu ingresso não para um jantar, não para um momento, não para um encontro, mas para a permanência com Ele pelos séculos dos séculos. Então,
Crava isso no teu coração. A graça não procura pessoas prontas, ela procura pessoas quebradas para manifestar a perfeição do Pai. E não é assim que está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meu irmão, você consegue compreender que Deus não está te buscando por causa daquilo que você tem, mas por causa de quem Ele é, por causa de uma aliança que Ele fez, e foi uma aliança de sangue, paga com alto preço na cruz. E talvez, irmão, se liga aqui em nome de Jesus, talvez, irmão, a tua imagem, a tua autoavaliação esteja errada, o teu olhar esteja com a crítica totalmente desfocada, e eu quero trazer para você, porque a imagem errada de si, ela gera confusão, ela gera distorção. E nós temos 3 perfis, Shirley, de ausência da mesa. 3 perfis. Mefibosete chega diante do rei, se prostra e diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Ele tinha a mentalidade destruída, ele não se enxergava como alguém que tinha direito à mesa. Deus diz: sente-se, e nós dizemos: não sou digno. Deus diz: eu perdoei, e nós dizemos: mas eu ainda me lembro. A verdade é, nós realmente não merecemos, por isso é graça. Mas a mesa, ela nunca foi sobre merecimento. A mesa é sobre a redenção, porque o nosso Redentor vive. Essa mentalidade errada gera esses 3 perfis que eu vou citar agora. Diga comigo, perfil A. Diga comigo, perfil A. Mefibosete, o que nunca esteve na mesa é o perfil A. O que nunca esteve à mesa. Ele vive preso num trauma do passado, de uma queda que aconteceu lá atrás, focado em sua invalidez, precisando romper o medo para aceitar que o palácio agora é sua casa. Porque certamente ele se tremeu nas bases quando recebeu um chamado do rei. O seu avô perseguia Davi. E esse medo norteava o seu coração. Perfil B. Diga comigo, perfil B. O filho pródigo. É o que abandonou a mesa. O que nunca esteve à mesa. E o filho pródigo é o que abandona a mesa. Isso está lá em Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 24. Ele conhecia a fartura da casa do pai, mas escolheu as ilusões do mundo, gastou tudo e acabou desejando comer o que os porcos comiam, criando a sua própria Lodebar. O filho pródigo cria a sua própria Lodebar. Então, primeiro perfil, o que nunca esteve na mesa. Segundo perfil, o que abandonou a mesa. E o terceiro perfil, diga perfil C, o irmão mais velho do filho pródigo. O que está na fazenda, mais longe da mesa. Talvez você seja esse hoje. O que está dentro da casa do pai, mais longe da mesa do pai. Ele nunca saiu da igreja, trabalhava no serviço,
cumpria todas as regras, todos os horários, mas vive com a mentalidade de escravo e órfão. E se você olhar na passagem, quando o pai chega para ele, para insistir com ele, ele não diz pai, ele não usa a expressão pai, ele diz assim: eu te sirvo há tantos anos. Porque ali a mentalidade de servo havia engolido ele, ele havia entendido que não tinha lugar à mesa. E o pai diz: tu não pegaste o cabrito, o carneiro, o boi, a vaca, porque tu não quis, porque tudo que é meu é teu, a mesa é tua. Mas ele era escravo de uma mentalidade de servo, mas seguia fazendo o bom serviço. Ele não usufrui da mesa porque vê o pai como um patrão rígido, esquecendo de tudo que o pai também é dele. E o nosso pai é aquele que não mediu esforços, que entregou o seu único filho, para que nós pudéssemos nos tornar filhos por adoção, e pudéssemos ter acesso a essa mesa. Então, grava isso também: o mundo promete banquetes, mas só te entrega migalhas. De nada adianta estar dentro da igreja, se você continuar se alimentando como um órfão. Vou dizer de novo: de nada adianta você estar na igreja, se você continua se alimentando como órfão. E a pergunta que Deus tem para você e para mim hoje é: qual dessas três posições, quais desses três perfis descreve o nosso coração hoje? O medo de entrar, a saudade de quem se desviou, ou a rigidez de quem trabalha para Deus, mas não desfruta da intimidade de filho? Existe sim um caminho de volta, e eu estou terminando. Mefibosete, ele não chegou à mesa porque ele era digno. Mefibosete, ele chegou por causa de uma aliança entre Davi e Jonatas. Nós chegamos à mesa por causa de uma aliança que Jesus Cristo fez. E essa aliança foi com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, mais do que salvação, a cruz nos gera pertencimento. A cruz não foi simplesmente Jesus pagando um preço para nos livrar do inferno, entende isso? Não é só Jesus pagando um preço para te livrar de Satanás, não é isso. A cruz, ela abre um caminho de volta para a presença do Pai. Jesus, ele morreu para nos trazer para perto. Não é somente você não vai mais para a condenação, você agora senta-se à mesa do rei. Não é apenas o perdão, mas é o relacionamento. Então, meu irmão, a graça não oferece apenas comunhão à mesa, ela também oferece a restituição legal de terras. Quando Davi chama Mefibosete, ele diz expressamente: restituir-te-ei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Há uma restituição. Aquilo que Jesus iria fazer na cruz do Calvário, o preço que ele pagou, o sangue que ele derramou, a restituição que ele trouxe ao homem, é demonstrado, espelhado nesse texto de Samuel, que aconteceu muito, muito antes de Jesus Cristo vir. E existe um mistério sobre a mesa. Em 2 Samuel 9, quando Mefibosete se assentava para comer,
o que aparecia aos olhos de quem entrava naquele recinto da mesa era apenas a mesa real. A mesa cobria a deficiência de Mefibosete. Em Gálatas 3:27, se você puder abrir Gálatas 3:27, a palavra de Deus diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O próprio Cristo nos reveste. Não se via o seu passado, não se via a sua história, não se via a dor da sua família, não se via que ele havia quebrado seus pés e era coxo, não se via Lodebar, porque a mesa cobria aquilo que fazia se sentir indigno. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, e a mesa é lugar de algo novo. A mesa é o novo de Deus para você. Abaixo da mesa, a nossa fraqueza é real. Mas acima da mesa, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E a nossa posição é de filho do rei. Jesus, ele não pagou esse preço na cruz do Calvário apenas para nos livrar da condenação. Ele pagou o preço para comprar o direito que nós temos através dele, do seu pertencimento à mesa. É através desse preço que nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E ali haverá uma mesa. Então a pergunta que Deus faz para você, mais uma hoje: quando você olha para si mesmo, você escolhe focar nos seus pés machucados, ou na mesa da graça que Cristo colocou sobre você? Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que não havia lugar para você. Talvez você se esqueceu de que é filho de um pai que entregou tudo que tinha, que deu de tudo, de algo mais precioso. Talvez você tenha se acostumado no isolamento de Lodebar, um lugar esquecido. Talvez você tenha aprendido a viver longe da mesa, carregando o peso de ser um cão morto, como Mefibosete se via. Mas hoje, o rei está mandando te buscar. O rei está te chamando. Há um lugar novo, e Mefibosete passou a comer continuamente à mesa do rei. Não foi uma visita, não foi um evento à noite. Era um lugar novo de pertencimento. E a pergunta que eu tenho final para você: você está sentado à mesa ou ainda está vivendo na periferia da graça? Como se não tivesse sido convidado. Vou perguntar de novo: você está sentado à mesa ou ainda vive na periferia da graça? A cruz pagou o preço, a redenção mudou o teu lugar. Ele te chama hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos adorar a Deus.
Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Lembre-se que Mefibosete, ele passou a comer continuamente à mesa do rei. Não foi uma visita, não foi um evento, não foi um simples convite do rei para um jantar de gala. Hoje você pode entrar, amanhã você não pode mais entrar, amanhã você vai voltar para Lodebar. Não, não é isso. É um convite eterno. É um convite à eternidade com Ele, à mesa com Ele. Era um novo lugar, um lugar que Ele poderia dizer: é o meu lugar, é a mesa. E Jesus, Ele não morreu apenas para te tirar de um lugar. Ele morreu para te trazer para perto da mesa. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus reinos.